Bom dia! Boa tarde! Boa noite para você que está assistindo o nosso podcast. Estamos aqui hoje com a ilustre presença, que a maioria de vocês que são inscritos ainda não conhecem. Professor Mylon. Eu mesmo, sou o Mário Gutierrez, professor de matemática. É um prazer estar aqui com A gente vocês. também não te conhece, né, professor? É verdade. Não, eu tenho aula nas trilhas só. Nas trilhas. Fala um pouco mais do senhor, então, para a gente conhecer aqui. Bom, eu tenho 26 anos, sou professor do estado já tem uns 5 anos. 5 anos, isso. E eu amo matemática e eu amo ensinar. Isso. O senhor começou novinho, então, né? Comecei. Eu terminei a faculdade com 20 anos, eu ia fazer 21. Era o seu sonho de criança, ser professor? De criança, não. Porque a gente tem uma visão, quando é criança, de que professor, né, é sofredor, essas coisas assim. Mas a vida acabou me levando a essa área do conhecimento que eu não trocaria. A matemática era desde criança? A questão de matemática? Eu sempre tive facilidade com a área de exatas. Química, física, biologia, matemática em si. Mas até então, até segundo ano do ensino médio, eu queria fazer biologia. Qualquer área que fosse da biologia. Que eu queria fazer para concurso de biólogo marinho. Então essa era a minha área. Aí, quando não tive essa oportunidade, né, de fazer biologia, aí eu decidi matemática, que é uma outra área do conhecimento que eu gosto bastante. Sobre ser professor, o senhor disse que não era seu sonho de criança. Qual é o momento da sua vida que o senhor chegou assim e decidiu ser professor? E por quê, na verdade? Eu decidi ser professor mesmo quando já tinha terminado o ensino médio. Até então, até o final do terceiro ano, eu fazia muitos grupos de ensino. Eu ensinava o que eu sabia, que era física, química e biologia, e matemática. E outros colegas me ajudavam em questões que eu era mais desprovido de inteligência, que era a área de história, geografia e português. Misericórdia. A gente que é de exatas, tem alguém que é de exatas aqui? Caraca, triste. Não, quem tem facilidade com exatos normalmente tem essa dificuldade com humanos. Então, a gente trocava essa ideia. E até então não tinha essa facilidade de internet, então, como tem hoje, né? Então, a gente fazia grupos na biblioteca municipal e fazia essa troca. Hoje a gente estudava matemática, química, física, e no outro dia estudava português, história e geografia. E assim a gente ia revezando. Quem era bom em alguma coisa, ajudava o outro. Terminei o ensino médio, com essa ideia ainda, com essa pegada de estudo, de ensinar. Não sabia o que fazer literalmente e a primeira opção não foi matemática, a primeira opção foi pedagogia. Não porque eu gosto de criança, gente, criança é terrível. Eu amo as criancinhas, mas trabalhar com criança é um pouco difícil. A minha ideia era trabalhar com Libras, eu sempre gostei dessa parte também de acessibilidade à educação. Eu queria que todos tivessem essa disponibilização da educação. E como eu tenho familiares, né, que usa a língua Libras, né, para se comunicar, então eu queria trabalhar na pedagogia com Libras. Eu fiz curso de Libras, eu fiz pedagogia, meu TCC foi para a área de Libras, só que pedagogia é uma área muito preconceituosa com homens, em específico homens. E eu escutei tanto não quando eu terminei pedagogia que isso me deixou muito desmotivado. Tive a oportunidade de trabalhar com Libras, porém eu precisava de mais especialização. E isso foi difícil, porque eu não tinha esse recurso financeiro para isso. Aí eu tive que ir atrás de um outro recurso, que foi a matemática. E logo assim eu fiz uma especialização, né, a gente chama de complemento, em matemática, fiz mais 2 anos, ou seja, fiz 3 de pedagogia, mais 2 de matemática. E logo em seguida eu já estava atuando já na rede estadual. Antes daqui Logo antes no CPMG, ocidental, que é a Escola Militar. Isso, que é o antigo CEL. Aí eu comecei mesmo no Marja, né, que é o CPI Marinho dos Altos. Depois dali, eu passei para a Escola Militar, só que era particular, em Valparaíso. Voltei para o estado, trabalhei no DF também. E o ano passado foi onde eu fiquei mais tempo, foi no CEL.
Isso já deu aula na concorrência. Já. Qual foi a sua maior lição de vida como professor? Minha maior lição, Te marcou, assim. eu acho que ser professor todo dia acontece um fato, né, que surpreende a gente, seja bom, seja positivo ou não. Eu gosto de contar essa história, porque eu acho incrível. O ano retrasado, o professor tem diversos tipos de público, né, de alunos. E um aluno em específico, que eu acho ele massa demais, ele é usuário, e um dia de madrugada ele mandou um áudio. Eu achei que ele estava me esculachando, mas quando eu escutei o áudio era o seguinte: professor, eu tô aqui, chapado, fazendo o seu dever. Quando eu fui reparar, eu fiz 10 vezes a mesma questão. Essa eu aprendi. Então isso é muito engraçado, porque ser professor, quando eu escuto que um aluno, seja que um conteúdo específico, aprendeu, inclusive chapado, eu fico, caraca, eu não sei se eu fico engrandecido de fazer uma pessoa que não é da área de exatas ou que tem uma perspectiva muito baixa da educação se esforçar, mesmo que de madrugada e ainda chapado, fazer o meu dever. Isso é muito, muito doido. Eu não sei explicar essa sensação. Vai que ele chapou pra fazer o dever. Não, aí eu vou ficar chateado. Ou, não sei, talvez isso ajude ele a se concentrar. Porque hoje temos diversos alunos com hiperatividade ou hipoatividade, né? Então, utiliza outros meios, né, principalmente os entorpecentes, né, para poder dar uma concentrada melhor. Não indico, porém, também não julgo. E, professor, teve alguma situação dentro de sala de aula que te marcou muito? Bom, Ruim não. Nunca passei por nenhum tipo de traumas dentro de sala, muito pelo contrário. Eu sou o tipo de professor que zoa muito, brinca com tudo, então eu utilizo normalmente uma coisa que poderia ser uma briga ou alguma coisa assim, eu utilizo para o meu lado, né? Eu brinco, eu faço zoação com a situação, então eu consigo transformar algo que geraria transtorno, né, entre eles, uma discussão, e acabo transformando para mim uma aula de expansão, porque eu não gosto de tratar minhas aulas somente com matemática. Temos 45, 50 minutos de aulas e eu não vou ficar falando literalmente cada segundo só de equações, de funções, não. Além de tudo, meu trabalho com vocês, alunos, é preparar vocês para a vida. É o tempo todo que vocês vão ver trigonometria na rua? Não é. É o tempo todo que vocês vão ver funções, equações de segundo grau, utilização da fórmula de Bhaskara? Não é. Então, além de eu pensar nesses conteúdos que está na grade curricular de vocês, que é lei, né? Vocês têm que ter um domínio, um conhecimento breve de cada conteúdo, né? Disciplina da matemática. Estar preparado para um raciocínio matemático. Então, eu utilizo essas discussões entre adolescentes, que vocês estão orgulhando, né, de emoções. Ser adolescente eu faço a comparação aos filmes de vampiro e lobisomem, é uma transformação. É tudo muito. Ou vocês estão muito tristes, ou vocês estão muito felizes, ou vocês estão muito. Aí pega a parte da adolescência, aí pega a parte do período da mulher, que misericórdia, que já é muito nos dias atuais, normalmente. Aí esses períodos, então, é o quê? É uma loucura. Então eu gosto de fazer essa comparação de vampiro, que eu gosto muito de filmes assim, né? Então eu faço essas comparações minhas toscas, mas tudo bem. Deixa lá. faz sentido. O senhor vem aí, né, o maior terror dos alunos, que é o Enem. O senhor tem algum projeto, assim, para ajudar a estimular os alunos a ir bem no Enem? Olha, eu confesso que o Enem por muito tempo também foi o meu bicho de sete cabeças. Era uma pressão muito grande. Eu não gosto de tratar nenhum tipo de avaliação externa, Enem, PAS ou concurso, como uma prova de obstáculo. Eu gosto de ver ela como um recurso para alcançar o seu objetivo. Seu objetivo é ter uma classificação boa para o nível superior, fazer faculdade. Então, qual é a sua área de atuação? É exatas, então você vai focar na área de exatas. Sua atuação vai ser melhor para a área de humanas, então você vai focar na área de humanas. Zerar, obviamente, não é uma coisa boa, mas também não precisa necessariamente tirar nota 1000 em matemática. Sendo que, por exemplo, você quer fazer
advocacia. Porque o Enem é uma prova, não é uma prova classificatória, é uma prova de nota, somente isso, das áreas do conhecimento. O que vai classificar? O SISU e o ProUni. Você quer concorrer à advocacia. Qual é o sentido da predominância ser a área de exatas, sendo que você vai fazer a advocacia? Não tem sentido. Vai ser o quê? Vai ser a área de história, de geografia, que é essa área de humanas, né? E linguagem. Quer fazer para medicina. Qual vai ser o sentido ser a linguagem? Claro, linguagem sim, português. Mas não vai ser o maior foco. Vai ser biologia, vai ser química, vai ser física. Essa vai ser a maior área de pontuação que esse sistema, que é o SISU e o ProUni, vai analisar na sua prova. Então, o Enem eu não gosto de tratar ele como um bicho. Eu indico sempre, foque no seu forte. Você é forte no quê? Você se sai melhor no quê? Então, foca nesse. Claro, estudar os demais também para não se sobressair demais, né? No caso, ficar uma nota tão despeicada, né? 0 em matemática e 1000 em português. Então, para deixar pelo menos o mais próximo possível. Eu gosto de tranquilizar, eu dou aula com o terceiro ano também, eu gosto bastante de tranquilizar eles, né? E o que eu mais indico é matemática para concurso, para Enem, para qualquer outra prova externa, é treinar fazendo. Não é o momento mais de ficar vendo conteúdo, não é mais esse momento de estar buscando teoria. É o momento, terceiro ano ou pós-terceiro ano, é resolução, é fazer. Entender que a banca pede, né, no caso o INEP, o SEBRASP, né, e outras instituições que fazem as provas, qual é a linha de raciocínio dela, o que é que ela cobra de você nessas questões. O Enem, ele costuma cobrar mais de uma habilidade em cada questão de matemática. Ele não vai colocar lá simplesmente a habilidade de reconhecer um triângulo retângulo. Ele vai, além de pedir para você reconhecer um triângulo retângulo, ele quer que você reconheça uma interpretação, ele reconheça uma equação que vai estar dentro do triângulo retângulo, reconheça a aplicação de teorema de Pitágoras, ou seno, cosseno, tangente, ou qualquer outra coisa assim. Então, é mais de uma habilidade. Então, às vezes você pode não saber um conhecimento específico, mas conhece os outros 2, 3, já dá para resolver a questão. Por eliminação. E outra coisa também que eu gosto de avisar sempre é que o Enem, ele tem o sistema de avaliação da seguinte maneira, é a TRI, né, que é a teoria de resposta ao item. Se você acerta uma difícil do mesmo conteúdo, tem, vamos supor, 2 questões com o mesmo conteúdo, mesmas habilidades, uma nível fácil e outra nível difícil. Você acertou a difícil, mas errou a fácil, ele entende que aquilo ali foi chute. Então, essa questão que você acertou, que é difícil, ela vai valer menos nota do que a outra. Então, se garanta nas fáceis. As fáceis tem que acertar. Isso é pronto. Você acertou a fácil e errou a difícil, o INEP, ele entende que você sabe, tem um breve conhecimento daquele conteúdo, mas não aprofundou o suficiente para acertar a difícil. Então, essa TRI, que é a teoria de resposta ao item, ela tem esse análise, né? De saber se o aluno está chutando ou não. E o Enem tem outros tipos de forma de avaliar desse tipo que a gente não sabe? Não, o sistema de avaliação dele é de teoria de resposta ao item. Ele vai na teoria, isso. E vai verificar, né, se às vezes foi um deslize da interpretação, alguma coisa assim, mas ele vai entender que foi um chute. Então, aquela questão de nível difícil e aquela questão de nível fácil, elas têm pesos diferentes. Acertou a fácil e errou a difícil, beleza, sua nota. Acertou a difícil, mas errou a fácil, foi um chute, então ela vai valer menos. Não é que ela vai deixar de valer, ela vai ser considerada, mas não vai ter o mesmo peso que a outra. Porque é como se fosse, as questões de nível fácil são obrigatórias a acertar. Então, se garantam nas questões fáceis. Vocês vão fazer PAS, Enem, o ano que vem, né, terceiro ano. Eu indico sempre quem está no segundo ano fazer pelo menos para teste, para ter uma noção de como é a linguagem, ou fazer a prova, né, as mais recentes, fazer as provas por teste mesmo. Hoje você faz de uma linguagem, de uma área de conhecimento, amanhã você faz de outra, tem da redação, e assim por diante.
é treino. Fazer provas, seja de concurso ou não, é treino. E também serve para você ter essa noção de tempo. A minha irmã, por exemplo, ela está no terceiro ano esse ano, mas desde o primeiro ano eu coloquei ela para fazer o Enem. Para ela passar, não. Para ela ter essa noção de tempo. Quanto tempo ela vai gastar em cada questão? Como ela vai se comportar fazendo essa avaliação? Porque é um processo. Você tem que acordar bem. Ao chegar na escola, tem todo um processo. Porque, olha, vocês... Hoje temos os memes, né? Dos atrasos. Isso é muito real. Eu via tanta gente se atrasar e fazer um escândalo na porta, né? Mas vai fazer o quê? Não tem mais o que fazer. As pessoas que aplicam o Enem, né? Elas têm ordens a seguir. Deu o horário, fechou o portão, acabou. Não tem mais o que fazer. Tem gente que chega lá para fazer, vai com caneta vermelha, vai com caneta azul. Hoje, se não me engano, é só caneta transparente e preta, né? De preferência Bic. Eu acho que até eles colocam específico. Não li esse ano não, mas se não me engano tem essas definições certas, se não me engano é isso. Aí tem gente que aparece lá com lápis, borracha, não pode. Então, um preparo, precisa de um preparo com antecedência, né? Então, se preparar, eu sempre digo, vai fazer primeiro, tá no ensino médio, faz no primeiro ano, só para teste. De tempo, de comportamento, você saber como você vai se comportar, porque tem que ter essa noção. É muitas questões, é muito tempo, você vai ficar com fome, vai ficar com dor de cabeça. O kit básico que eu sempre recomendo os alunos levar: remédio para dor de cabeça, água, açúcar para poder dar uma acordada, barras de cereais, e não levar coisas que façam barulho. Salgadinho, bolacha que faça barulho, que desconcentra os colegas. Tem gente que não consegue se concentrar com alguém fazendo barulho de caneta. Tem gente que é ansiosa e fica fazendo essas coisas nas salas. Então, precisa, para fazer o Enem ou qualquer outra prova, tenha um preparo antes. Faça as questões antes, sozinho ou com outras pessoas. Tem que ter essa noção. Quando você terminou o ensino médio, foi a primeira coisa que você procurou, né? Ou você fez o curso vestibular e depois? Eu fiz de concurso para área administrativa, eu estava no terceiro ano. Eu pensei assim, não estudei o suficiente, eu queria saber o meu nível de conhecimento da escola. Então eu fiz para ensino médio, o concurso, né, do município, para saber quantas pontuações eu ia ter. Eu fui classificado, mas não uma pontuação suficiente para ser nomeado. Então, eu via aonde estavam os meus erros para poder trabalhar em cima disso. Eu acho que eu sempre fui matemático, assim, e aí eu só não tinha essa noção. O que é ser matemático? É trabalhar em cima dos erros. O mais importante é os erros. Para mim, ensinar, para eu poder ensinar um aluno, eu preciso saber onde é que ele está errando. Em sala de aula eu falo, errar faz parte do processo de conhecimento. Eu quero que vocês errem, eu preciso que vocês errem para saber onde é que você precisa melhorar. Tá errando em uma interpretação do enunciado, então vamos trabalhar esse raciocínio matemático. Faz a conta inteira, mas na hora da divisão tem uma vírgula ali, então vamos trabalhar operações com números decimais. Então vamos partir daí, do erro, da onde é que está precisando focar. E ao sair do ensino médio, foi exatamente isso que eu já tinha em mente. Onde eu preciso trabalhar? Conhecimento já tive desde que entrei na escola. Agora, onde é que eu preciso reforçar? O Enem eu fiz no primeiro ano, eu fiz no segundo ano. Alguém, não me recordo quem foi que falou, para fazer por teste. E eu fiz exatamente isso. Não consegui fazer o PAS, porque hoje não tem essa facilidade quanto tinha antes de pedido de isenção. Então eu não conseguia os pedidos de isenção, eu tinha que pagar e eu não tinha esse recurso financeiro. O Enem eu sempre consegui gratuito, então eu nunca paguei nenhuma delas. Então eu fiz no primeiro ano, fiz no segundo ano, fiz no terceiro, terminei, fiz, vamos supor, o ano seguinte, eu fiz 5 provas. A que mais valeu, obviamente, foi a que eu terminei no ensino médio. E foi a que eu mais tive pontuação. Aí com isso eu consegui bolsa na Unidesc. Eu consegui bolsa de 70%, foi o que me ajudou. E depois disso, eu fiz o SISU, né? Eu me inscrevi no SISU e também no ProUni.
No SISU eu passei em zootecnia, que é a área, como se fosse médico veterinário, só que para a área dos animais silvestres, né? Do zoológico, enfim. Só que acabou que eu perdi o prazo de inscrição. Nunca vi tanto desespero na minha vida, meu Deus. Perder o prazo de inscrição é tenso demais. E quando você passa no SISU, né, tá lá, que você foi chamado, né, para alguma universidade, você tem um período para poder se inscrever. Só que eu, na minha inocência, né, não tinha essa esperteza ainda de fazer esse análise o tempo todo. Tem que olhar todos os dias, gente. Quando vocês chegarem a fazer o Enem, a se inscrever no SISU, olhem todos os dias. Todos os dias, fiquem acompanhando, porque a nota de corte sobe, às vezes desce, isso depende. E não perca o prazo de inscrição. É muito triste você ver ali uma esperança indo por água abaixo, porque tinha documento para ser autenticado, minha mãe trabalhava, não tinha condição de sair de Brasília para vir para cá arrumar a documentação, tinha coisa que eu não tinha acesso. Eu era menor de idade, eu tinha 16 anos, então... 16? Não, 17. Tinha 17 anos. Então, eu precisava de um adulto, eu não tinha essa autonomia. A maioria, você vai terminar o quê? Você vai ter quantos anos? Tá com 17? Você vai terminar com 18. Então, eu terminei... Até para me inscrever na Unidesc, eu precisei da minha mãe. Antigamente não tinha terceiro ano, né? Tinha. Pelo menos quando até eu tinha. Não sei se antes disso tinha. Um pouco mais pra trás. Eu terminei em 2014. Em 2014 tinha terceiro ano. Então eu precisava da minha mãe para poder fazer essa parte de documentação, né? E aí como é que ela ia sair de Brasília já 4 horas da tarde para chegar aqui 5h30 e ir ao cartório fazer todos os processos para poder fazer a inscrição. Não tinha como. Então eu perdi, mas eu acho que é porque tudo tem um propósito, né? Eu acredito muito que o universo tem um destino pra gente. Eu acredito muito nisso. Nós temos um caminho a trilhar. Agora, como é que a gente caminha, que é a questão, é com a gente. Bom, então vamos sair um pouco da escola, né? Já que o senhor tocou aí. A escola, pesadelo, traição, tudo. Tem tudo no misto. Bom, o que é... Como é, na verdade? Vamos lá. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Isso é um grande conflito interno também, porque eu sou um jovem que passou a vida toda estudando para ter uma condição boa, né? Vamos supor assim. E hoje eu tenho essa condição, hoje eu tenho tempo, hoje eu tenho um serviço estável, hoje eu tenho uma renda boa. Então hoje o que eu queria ter feito, hoje eu faço. Então vem aquela pressão. Você é professor, você é uma figura pública, você tem que ter um comportamento. Tô nem aí pra esse comportamento. Pode xingar, pode não, né? Tô nem aí pra esse comportamento, gente. Eu tô sendo bem sincero mesmo, porque esse ano foi bem tenso nisso, né? Porque mudança de escola é um pouco difícil, a gente ter conhecer um novo público, um novo ambiente de trabalho, novos colegas de trabalho, nova gestão, novos alunos. Então, eu dentro da escola tenho que manter um profissionalismo, né, um papel de professor. E a partir do momento que eu saio, acho que você já deve ter ouvido isso, que meus stories do Instagram é a bomba, né, é o entretenimento de muitos, né. Então, não é que seja, eu quase não posto muita coisa, mas eu também posto de tudo. De tudo que vocês pensarem, vai de educação a religioso, a música, enfim, é um misto de tudo. Eu tenho que seguir. Então, eu gosto... Hoje eu posso, na verdade, fazer o que eu queria, o que eu posso, para ter as minhas próprias experiências. Na adolescência eu não tinha esse tempo, essa disponibilização. Eu tinha estudo, eu tinha casa, eu tinha... família para cuidar, então eu tinha uma preocupação como ia ser o meu futuro, que é a pressão que vocês mais sofrem, né? E o futuro, como é que vai ser? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, eu acho que é um pouco dos dois, tem seus lados positivos e seus lados negativos. Por exemplo, alguns me veem como um adulto agindo como um adolescente. Eu não vejo desse jeito, eu vejo um adulto que pode assumir os seus riscos. Pode dar bom, pode não dar, pode
isso quem vai dizer sou eu. Se foi bom, se foi ruim, pra mim. Os outros, independente do que falam, do que deixam de falar. É o ruim que falam, né? Mas tudo bem, se falam ou não, que continue falando. Um termo religioso assim que o senhor citou, eu não ia citar, mas você citou, eu já tava reparando aqui essa tatuagem, que é de uma religião matriz africana, não é? Não, esse aqui é uma figa. Essa é a âncora, né? Que é toda adolescente quer fazer a âncora. E eu queria também, se eu tivesse feito a âncora que eu queria na adolescência, estava lascado. E a cruz que simboliza a fé, né? Mas é uma frase que minha mãe sempre dizia pra mim, que é, na vida a gente tem que ter o foco, a força e a fé. Não tá nessa ordem. A figa, ela é assim. Ela representa a força, para uns pode dizer sorte, mas para mim ela simboliza, na verdade ela simboliza o coração. E o coração pra gente é o quê? É a nossa força, né? O que manda, né? Faz esse movimento do sangue. Então para mim é a força. A âncora, ela pode significar muitas coisas e no caso para mim é o meu foco, o objetivo da âncora nas embarcações, não é manter ela ali fixa. Então é o meu objetivo. E a cruz simboliza a fé. Eu sou bem apegada à minha fé, não como os outros querem, né? Católico, cristão, mas eu tenho a minha fé. Eu sou muito apegada a isso. Eu sou humanista. Eu também sou budista. Achei que você era do candomblé. Não, eu sou budista, mas a minha casa eu tenho um pezinho em cada canto ali. Igual. Quem é budista sabe que depende da doutrina, depende do pai de santo, né, o nome de santo. Nossa, é muito massa, velho, essa religião, assim. Tipo assim, tem muito julgamento, mas, sim, nossa, é o meu foco. Assim. Quem não conhece vai julgar, vai dizer diversas coisas que é contra tudo que Deus mandou, escreveu, enfim, mas quando vai ver mesmo a Umbanda em si, né, quem procura saber, estuda, ou pelo menos vai conhecer, vê que não é isso que a história demonizou, né? Que, de certa forma, foi demonizada demais. E hoje, quem conversa comigo sabe que eu falo de tudo. Eu já fui católico, já fui evangélico, fui batizado. Teve até uma das caixinhas de pergunta que eu coloquei no Instagram, pedindo para eu falar mais, né, sobre isso, se eu já tinha sido católico, se eu já tinha sido evangélico. Sim, eu já fui batizado na igreja católica quando era criança, não foi uma escolha minha, mas minha mãe, ela acredita ainda que a criança ela tem que ser batizada, né? O batismo pra gente é como se fosse uma apresentação do corpo ao universo. O batismo pra ela é isso. E a única religião assim que ela confiava para batizar era a igreja católica, mas ela também não é católica, ela só queria batizar. E na adolescência eu tive uma grande influência, uma das minhas amigas, ela foi fundamental muito no meu desenvolvimento, tanto pessoal, tanto acadêmico, e ela é evangélica, e eu acabei acompanhando ela também nisso. Aí fizemos escola dominical juntos, terminamos juntos, fizemos faculdade juntos, escola juntos, a gente era uma parceria muito doida. E batizamos na igreja evangélica juntos. Só que aí veio um descobrimento pessoal, afetivo, né? Aí a igreja evangélica já tem mais essa visão, né? Um pouco mais restrita. Então foi onde eu comecei a me afastar dessa religião e não me sentir mais convidado a participar disso. Então eu sempre tive conhecimento do espiritismo. Minha família, em geral, assim, ela vê o espiritismo como um ensinamento de vida e não como uma religião. Então, às vezes a gente ia num centro kardecista, outro bandista, candomblessista, igreja evangélica, católica. A gente nunca teve essa de seguir uma fixa. E quando eu saí da evangélica, eu decidi ser bandista. Eu já tinha conhecimento de como era, como funcionava, e eu decidi ser bandista. Dali, então, de 18 anos... Até, então, tem 6 anos. 6 anos que eu sou bandista. Sua história é mais ou menos igual a minha. Porque, assim, eu fui batizada também na católica, quando eu era pequena. Aí, mas eu não me encontrava ali. Eu acho linda a religião e tudo mais. Só que não era onde eu me encontrava, sabe? Aí eu fui pra evangélica. Aí eu frequentava. Aí eu fui batizada na católica, aí fui pra evangélica.
Aí, como os pastores falam, né? Eu aceitei Jesus na evangélica. Só que eu também não me encontrava ali. Parece que falta algo, é estranho isso. E a minha família toda, a maioria, é média, entendeu? A minha mãe, ela já ia, eu ia na Umbanda desde, sei lá, 5 anos de idade. Aí eu comecei a ir, aí eu comecei a prestar atenção mais, porque quando você é criança, você não presta muita atenção, assim. Só quer saber do... Tipo, acho chato ali e tal. Mas aí eu fui crescendo, né? Eu fui prestando mais atenção e eu fui, sabe, tipo, tendo interesse e tal. E eu entrei na Umbanda na corrente, eu entrei com 12 anos. Bem novinha, então você já... Eu com 12 anos só queria saber das festas de herê. Doce e de caboclo, que é boiadeiro, que é muita comida. Eu adoro as comidas de boiadeiro, gente. Assim, quem não experimentou, experimente um dia. Nossa, mocotó, dobradinha, feijoada. Ixi, nossa senhora. As comidas de axé, são ouro. Eu ficava triste quando era gira de esquerda e eu não podia ficar lá dentro. Aí eu ficava criando pela janela. Aí eu, meu Deus. Por que você não pode ficar lá dentro? Porque a criança tem um corpo muito aberto, né? Luz muito forte, a gira de esquerda já gira mais forte, né? Então... É um trabalho voltado para uma polaridade negativa, não é que seja mal. É um trabalho voltado para, vamos dizer, a igreja evangélica chama de eita, a palavra esqueci, descarrego, né? Seria mais ou menos por aí. Então, a criança, ela pode acabar absorvendo coisas que não tinha necessidade, né? Então, mas hoje tem gente que tem casa que vê isso como desnecessário. Isso depende de casa para casa. Como eu te falei, de Exu e Pombogira, eles são guardiões, né? Então eles são os pés firmes no chão, então eles são mais fortes. O que é esse? O que é o Exu? O que é a Pombogira? Como ela falou, são os guardiões. Eu comparo muito com os PM, os policiais. Para uns, eles vão ser o quê? Vão ser bons. Para outros, nem tanto. Qual a função deles? Cumprir a lei, não é isso? A função dos policiais não é cumprir as leis? Então, é isso que eles vão fazer. O show de é exatamente isso. Proteger... Isso. É proteção. É importante explicar essas coisas porque quem é doutrinado desde novo, em igrejas mais... restrita a outros conhecimentos. Pensa que isso... Demônio. Tem gente, eu conheço gente que já falou que isso se trata de demônio, de coisa ruim. Sim. Acho que... pra começar, demônio na Umbanda não existe. A gente nem tem essa crença de... Então, como é que a gente vai falar que é demônio se a gente não acredita? E quando a pessoa fala pra mim que Exu é demônio, eu falo assim, porque pra mim eu prefiro a paz. Eu falei, véi, se o demônio é a coisa que me ensina a amar, que me ensina a cuidar do outro sem olhar o que eu vou ganhar lá na frente, então eu sou de demônio mesmo, então... Na igreja evangélica eu escutava muito um negócio assim, o demônio vem pra matar, roubar e destruir. Mas Exu ensina totalmente o oposto. A construir relações, a ser um ser evoluído, não ligar para o que falam de mim, não devolver o mal com o mal. Então, cadê esse matar, roubar e destruir? Que Exu não ensina isso. Muito pelo contrário, sempre foi o oposto. Bom, então, para encerrar, né, que o horário já deu, eu passaria dias falando isso. Ixi, eu passo. Nossa, eu adoro. Mas, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, curte, comenta e segue a gente no Instagram. Até mais. Beijo.